Boa noite. Faltam menos de 50 dias para o primeiro turno da eleição. Em pouco tempo, os brasileiros vão escolher quem vai governar o país e os estados pelos próximos 4 anos. Desde o último dia 16, a campanha está liberada. No rádio e na TV, a propaganda começa daqui uma semana. Para debater o cenário eleitoral, De Olho no Voto recebe hoje a jornalista Vera Magalhães e o também jornalista e doutor em ciência política, Leonardo Sakamoto. Olá, Vera. Olá, Leonardo. Olá. Olá. Aliás, é estranho chamá-lo de Leonardo, a gente acostuma chamar de Sakamoto mesmo. O fundo eleitoral este ano é recorde e, pelo jeito, o foco dos partidos na hora de usar esse dinheiro é o Congresso Nacional. Quase 5 bilhões de reais. Esse é o valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundão, em 2022. É a maior soma desde a criação em 2017, quando os partidos foram proibidos de receber dinheiro de empresas para campanhas. Desse total, pouco mais de 46% fica com as 5 maiores legendas. E esses partidos, conforme eles estão no ranking, nessa gradação de quanto eles têm de acesso ao fundo eleitoral, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eles vão sendo mais ou menos benquistos numa aliança. União Brasil, aliança entre DEM e PSL, leva a maior fatia, 776 milhões e meio de reais. O PT vem em seguida, com quase 500 milhões. O MDB tem direito a 360 milhões de reais. PSD com 347 e progressistas com 342 milhões de reais. O Novo renunciou ao repasse e a cota do partido foi para o Tesouro Nacional. Essa forma de financiamento que empodera, que dá maior acesso a recurso daqueles partidos que têm, sobretudo, cadeiras na Câmara dos Deputados. É por isso que, neste ano, a eleição terá uma característica diferente. Para garantir uma bancada numerosa e, com isso, mais poder nas votações importantes, muitos partidos decidiram dar mais dinheiro aos candidatos ao Congresso. Das 31 legendas que vão receber o fundão, 16 vão priorizar deputados. Em alguns casos, com 95% da verba do partido. Na corrida presidencial, o PT de Lula e o PDT de Ciro Gomes vão investir pesado para chegar ao Planalto, com o teto previsto pelo TSE. Já a campanha reeleição de Jair Bolsonaro deve ter apenas 30% de 86 milhões do PL. O MDB pretende usar no orçamento da campanha de Simone Tebet os 30% obrigatórios para candidaturas femininas. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do União Brasil, PL, PP e Republicanos, principais integrantes do Centrão, para que fosse permitido o compartilhamento de recursos, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral, entre candidatos a deputado estadual, federal e senadores de siglas aliadas. A decisão do ministro é liminar e, portanto, provisória. Lewandowski entendeu que, caso autorizasse os repasses, estaria permitindo a volta das coligações, hoje proibidas para as candidaturas proporcionais. Vera, 3 pontos a colocar. O primeiro é que o financiamento público foi uma escolha, uma opção da sociedade brasileira por meio de seus representantes, o parlamento. O que se questiona é a quantidade de dinheiro despejado nas campanhas e a falta de transparência na aplicação desses recursos. Por mais que existam regras de prestação de contas na época da eleição, a gente sabe como as cúpulas partidárias dominam, manejam o uso desse dinheiro, né? Não foi exatamente uma escolha do parlamento, porque o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o financiamento privado, por meio de empresas. Logo na esteira da Lava Jato, houve um voto do ministro Luiz Barroso nesse sentido, que foi seguido pela maioria do Supremo e é o entendimento vigente atualmente. Então, você tem possibilidade de financiamento público e cotejado com financiamento de pessoas físicas, etc. Então, se impôs um financiamento público, mas esse valor que a gente chegou esse ano, aí sim, uma decisão do Congresso, confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro, uma quantia, a meu ver,
muito acima do que é o razoável para você ter de financiamento público. É lógico que a democracia requer financiamento, é lógico que campanhas custam caro, mas o que a gente está vendo é partido tendo de usar artifícios para conseguir usar o piso ou, às vezes, chegar no teto do que tem de fundo eleitoral sem ter candidato viável. Então, eu acho que se criou uma anomalia para corrigir uma outra. E gerou uma disputa dentro dos partidos sobre quais candidaturas deviam ser priorizadas, né? Bancadas ou executivo. Não, isso está bem claro dentro de alguns grandes partidos que vão lançar, inclusive, candidatos, que lançaram candidatos à presidência da República, mas candidatos que estão lá para bater cartão. Que na prática, inclusive, tem uma briga interna para tentar enviar os recursos disponíveis, todos os recursos disponíveis, para as candidaturas proporcionais. Né? O próprio PDT com o ex-governador Ciro Gomes tem uma briga, porque a bancada do PDT no Congresso Nacional quis, durante muito tempo, apoiar o presidente Lula, e não só por uma questão pragmática da disputa eleitoral, mas também porque assim você tirava o recurso que ia ser destinado para a campanha presidencial ou destinava um mínimo para essa campanha presidencial. Então, há muita coisa, a própria Simone Tebet, a briga dela de garantir um mínimo, né, de recurso nesse processo todo, é porque o MDB quer aumentar a sua bancada. Na última vez, com o Meirelles, o MDB teve uma eleição muito pequena no parlamento, quer rever isso aí e coloca uma pessoa que está lá para marcar posição, não para disputar na prática. Vamos agora aos números. Saiu uma rodada de pesquisa do Datafolha. Vamos começar pela consulta estimulada, quando os nomes são apresentados ao eleitor. O ex-presidente Lula lidera com 47% das intenções de voto. Jair Bolsonaro vem a seguir com 32%. Ciro Gomes é o terceiro com 7%. Simone Tebet aparece com 2%. Vera Lúcia, do PSTU, tem 1%. Os demais candidatos não pontuaram. 6% disseram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum dos concorrentes. 2% não sabem. O Datafolha ouviu 5.744 eleitores entre os dias 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos agora aos números da pesquisa espontânea, quando o eleitor aponta em quem pretende votar sem ver a lista de nomes. Lula está em primeiro com 40%. Bolsonaro é o segundo com 28%. Ciro vem a seguir com 2% e Simone Tebet aparece com 1%. Outros candidatos somam juntos 2%. 6% disseram que vão votar em branco ou nulo e 22% estão indecisos. Na margem, ali no limiar do primeiro turno, considerando votos válidos, o ex-presidente Lula tem 51% dos votos e vence, segundo o Datafolha. Exatamente, Rodrigo. Você veja que todas as medidas, e foram muitas, aprovadas pelo Congresso e dadas para o presidente Jair Bolsonaro fazer política eleitoral nessa reta final, ainda não surtiram o efeito que o Planalto esperava. Nessa semana, eles tiveram 2 contratempos. Eles esperavam uma conciliação com Alexandre de Moraes, que não veio. O que aconteceu foi o oposto na posse do ministro no TSE e esperavam uma melhora na pesquisa, essas 2 pesquisas que deram a largada da eleição, o IPEC no início da semana e o Datafolha no final. Então, foi uma semana de frustração no QG bolsonarista, agravada pelo destempero do presidente, que coloca todo mundo ali em suspense quanto ao que ele vai fazer e vai ficando difícil saber de onde ele vai tirar os votos, porque a gente tem uma votação muito cristalizada, o não voto está muito baixo nessa eleição e os adversários de Lula e Bolsonaro têm índices muito modestos. Então, o Bolsonaro precisa fazer uma transfusão de votos do Lula para ele. E isso é uma coisa muito difícil e poderia ser feita graças ao Auxílio Brasil, mas isso ainda não se mostrou. Naquele extrato mais pobre, o ex-presidente Lula continua com muita vantagem em relação ao presidente da República. Você crê, Sakamoto, que o presidente esteja tentando levar a guerra, entre aspas, para o segundo turno? Está. Ele tenta levar... Ele precisa, na verdade, levar para uma guerra para o segundo turno. Não sobra muito espaço para ele. Eu concordo com a Vera. Ainda a gente não teve um efeito do Auxílio Brasil. Vou fazer agora o advogado do diabo, literalmente, que eu acredito que ele tem uma certa esperança e eu acho que ele ainda vai ter um efeito do Auxílio Brasil, porque leva um tempo. O Auxílio Brasil não é só o depósito
depósito de R$600 ou R$200 a mais. É a percepção da melhora numa comunidade, né? E, então, isso leva algum tempo. No caso do auxílio emergencial, em 2020, né? Demorou 4 meses para que ele comece a transformar dinheiro em aprovação, repasse em aprovação. Então, ele está apostando, inclusive, que, olha, vamos jogar para o segundo turno para essa percepção se fazer lá na frente, né? Agora, tem um ponto que é o seguinte, né? Ele teve, olhando, por isso que eu falo ser advogado do diabo, ele teve uma redução da vantagem do Lula. Passou de 21 pontos para 18 pontos, para 15 pontos nos últimos 2 meses. É pequeno, é ainda insuficiente para evitar uma vitória do Lula no primeiro turno, até porque a gente também conta com o fato de que há uma possibilidade de voto útil na reta final, né, com eleitores de Ciro Gomes e de Simone Tebet, que são contrários a Jair Bolsonaro, chegando e dizendo, ok, para mim deu, eu vou com o Luiz Inácio Lula da Silva para acabar no primeiro turno, né? Bolsonaro vai tentar ao máximo, ele está tentando cavar votos em vários lugares, entre os mais pobres, os evangélicos. O Datafolha mostrou que entre 2 e 5 salários mínimos houve uma melhora, pode-se acreditar aos evangélicos, mas também aos combustíveis. Você citou a melhora do presidente, o Datafolha confirma esse avanço nos últimos meses. Vamos ver os números para a gente entender. Em maio, Lula tinha 48% dos votos, foi para 47% em junho e manteve o índice nos 2 meses seguintes. Já Bolsonaro tinha 27% em maio, subiu para 28% em junho, 29% em julho e agora atingiu 32%. Ciro tinha 7% em maio, foi para 8%, manteve o índice em julho e agora tem 7% novamente. Simone Tebet passou de 2% para 1%, voltou aos 2% e manteve o índice. Vera, a subida do presidente ao longo dos últimos meses, no começo foi ali dentro da margem de erro, mas quando a gente olha o período, escapa um pouco da margem de erro. Há uma tendência de crescimento, houve uma tendência de crescimento. Ele cresce de fato, de maio para cá, e a avaliação do governo melhora também, Rodrigo. E isso é um fator importante, porque uma coisa puxa a outra. O problema do Bolsonaro é que ele corre contra o tempo. A gente está a menos de 2 meses das eleições. Se houver esse fenômeno que o Sakamoto falou, e se o PT investir sobre o eleitorado, principalmente do Ciro, né, que é quem tem uma poupancinha um pouco maior aí, que está com 7% nessa pesquisa, ele pode garantir aquele pouco que falta para o primeiro turno. Ninguém está contando muito com isso. É difícil no Brasil a gente ter uma eleição resolvida no primeiro turno. Não acontece desde 1998. Mas eles vão tentar essa possibilidade, fazer esse sprint final. Em 2018 aconteceu. Os candidatos chegaram muito desidratados no final. Geraldo Alckmin, Marina Silva, que já foram candidatos a presidente em outras ocasiões, chegaram com votações de nanicos. Então, o risco é que o Ciro sofra esse ataque especulativo, mas tem 1 mês e pouco para essa avaliação do Bolsonaro, que vem em melhora. Também o seu crescimento na pesquisa garantam a presença dele no segundo turno. Por isso que eu acho que ele vai jogar muito pesado e jogar pesado em cima do medo da volta do Lula. Comparando com a Argentina, fazendo esse terrorismo que está sendo feito com evangélicos, fazendo o terrorismo da retirada do Auxílio Brasil. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai assistir muita fake news. Só para pontuar, você disse aí, segundo o Datafolha, a avaliação positiva de Bolsonaro é a mais alta desde março de 2021. Agora, Sakamoto, outro dia nós comentamos aqui sobre a importância dos estados do Sudeste. E Lula, segundo o Datafolha, vence por 13 pontos em São Paulo, 20 pontos em Minas e 6 no Rio. Olha, o dado de Minas eu acho que é o mais interessante, né? A gente tem cansado de falar, os analistas cansados de falar disso, que Minas é uma espécie de termômetro do restante do Brasil. Não só é um estado pêndulo, que às vezes vota com a esquerda, às vezes vota com a direita, mas é um termômetro, dada as características regionais, né? O norte de Minas parece com semiárido, o Triângulo Mineiro tem cara de centro-oeste, né? Belo Horizonte é igual às grandes capitais do Brasil. Então, normalmente, desde a redemocratização, quem ganha em Minas leva no restante do Brasil. E lá, Lula está com 20 pontos à frente de Jair Bolsonaro, mesma diferença do último levantamento do Datafolha. Então, o que acontece? Nesse grande termômetro, além do fato de que Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e joga votos, né? A Aécio, na verdade, perdeu para Dilma lá em 2014 porque não conseguiu segurar o seu próprio estado, né, em votação. Então, para o Lula manter Minas, né? A gente até pode depois falar da relação Zema e Calil no meio, que é super interessante, né? Dessa coisa que ninguém muito quer ir com o Bolsonaro, né? Mas o fato é que manteve Minas e mantendo São Paulo, até agora,
para o Lula é uma excelente informação. Aliás, esperava-se, na campanha do próprio Bolsonaro, esperava que neste momento, em São Paulo, o Bolsonaro já tivesse passado. Inclusive, na campanha petista, já se imaginava que neste momento estaria pau a pau. Por quê? Porque São Paulo, Bolsonaro ganhou e ganhou bem em 2018, né? Então, mantendo esse cofrinho de votos do Sudeste, que tem 42% do eleitorado, né, é também desesperador para um governo, para uma campanha como a de Bolsonaro, que tenta se colocar diante da fortaleza petista no Nordeste, porque no Nordeste tirar ponto vai ser muito difícil para ele. Agora, essa dificuldade acontecer no Sudeste é um entrave a mais. Vamos fazer uma rápida pausa, o debate está bom e voltamos em instantes de olho no voto. Estamos de volta, de olho no voto, com os jornalistas Vera Magalhães e Leonardo Sakamoto. E agora eu trago um recado importante para você, leitor. Acompanhe. Democracia é debate. Desde John Kennedy Nixon, no primeiro debate transmitido pela TV. Nas eleições para governador de São Paulo, momentos marcantes com Montoro e Jânio. E na histórica disputa com os presidenciáveis Collor e Lula. Em 2022, um novo capítulo, uma nova forma de apresentar projetos que tragam soluções efetivas, de forma objetiva para você. Dia 28, debate presidenciáveis. Olho no voto, olho na cultura. Ontem houve uma reunião com o comando das campanhas. Participaram representantes das candidaturas do Ciro, do Bolsonaro, de Luiz Felipe Dávila, do Lula, de Simone Tebet e Soraya Tronic. Aparentemente teremos debate. Todo mundo confirmado até agora, Rodrigo. Vai ser muito importante, vem no momento em que a campanha está quentíssima e que a gente tem aí essa necessidade do Bolsonaro de garantir o segundo turno. Então, como o Lula confirmou, ele se sentiu, acho, impelido aí também. Estaremos juntos aqui no dia do debate, inclusive, não é, Sakamoto? Vera lá e eu e Sakamoto aqui. O Datafolha divulgou também pesquisas para os governos estaduais. Vamos conferir a situação em São Paulo. Na pesquisa estimulada, Fernando Haddad, do PT, lidera com 38%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 16%. E o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, vem a seguir com 11%. Brancos e nulos somam 17%. 11% não sabem. O Datafolha ouviu 1.812 eleitores paulistas entre 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos. Nessa mesma pesquisa, os candidatos Carol Vigliar, do UP, e Gabriel Colombo, do PCB, aparecem com 2% cada. Altino Júnior, do PSTU, Edson Dorta, do PCO, Elvis César, do PDT e Vinícius Poit, do Novo, têm 1% cada. Vera, Sakamoto. É um cenário diferente das demais pesquisas, o do Datafolha, bem diferente, porque Fernando Haddad aparece com quase 10 pontos percentuais a mais que em outros levantamentos. Então, uma vantagem muito grande do petista, que vence também nas projeções de segundo turno, e essa disputa intrincada pela segunda vaga no segundo turno. O governador Rodrigo Garcia e o seu entorno esperavam estar numa situação bem melhor, esperavam que aquele empate que antes havia entre ele e Tarcísio de Freitas tivesse se revertido numa vantagem já para o Tucano, o que não aconteceu nem no Datafolha e nem no IPEC. O Datafolha é ainda pior para ele porque mostra ali uma distância fora da margem de erro. Ele tem muito apoio no interior, tem muita máquina e vai tentar usar isso para ir para o segundo turno, mas fazendo algo muito difícil, sem bater diretamente no presidente Jair Bolsonaro, porque ele quer esse voto. É uma equação e uma química bem complicada, né, Sakamoto? E acho que seguindo no que a Vera está falando, vai ser fundamental o início do horário de rádio e TV. Porque é o seguinte, você vai pegar, tem uma quantidade ainda muito grande de indecisos, de brancos e nulos, ao contrário da eleição nacional. E há uma tendência de São Paulo, por ser o estado mais populoso, seguir em certa feita a polarização nacional. E, é claro, o Rodrigo Garcia quer quebrar isso. Mas o que vai acontecer quando os eleitores ficarem sabendo que Lula é Haddad e Tarcísio é Bolsonaro?
Isso aí pode influenciar o voto, pode inclusive levar os dois adiante, isolando o Garcia, ou, dependendo se a população brasileira estiver empapuçada da polarização, porque vai cansar, vai ter doido no olho e gritaria todas essas semanas, pode ficar empapuçada e pode optar pela chamada terceira via. São Paulo, de fato, tem um candidato que não é nenhum nem outro e que representa um governo que está aí há mais de 2 décadas. Então, a gente vai ver, eu acho, uma movimentação, eu acho que é fundamental o início do rádio e TV para entender como é que vai acontecer, o que vai acontecer daqui em diante em São Paulo. Vamos agora ver como está a disputa para o governo de Minas Gerais. Na pesquisa estimulada, o governador Romeu Zema, do Novo, lidera com 47%. Alexandre Calil, do PSD, vem a seguir com 23%. Carlos Viana, do PL, tem 5%. Brancos e nulos somam 9%. Outros 9% não sabem. O Datafolha ouviu 1.216 eleitores mineiros entre 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos. Nessa mesma pesquisa, as candidatas Vanessa Portugal, do PSTU, e Renata Regina, do PCB, aparecem com 2% cada. Lourdes Francisco, do PCO, Lorene Figueiredo, do PSOL, Cabo Paulo Tristão, do PMB e Marcos Pestana, do PSDB, têm 1% cada. Muita coisa para falar em Minas, né? Destacando o final da pesquisa, o PSDB em Minas com 1%. Não, o interessante da questão de Minas é que o Romeu Zema ele foi cortejado, né, insistentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, com a qual ele tinha uma excelente relação. O que aconteceu? O Zema percebeu que ele não, se ele fosse de Bolsonaro, ele poderia inclusive perder voto, porque Lula é forte em Minas, né? Então, Zema usou que justificativa? Falou, olha, eu vou beneficiar, eu não posso ter um outro candidato, eu não posso ir com o Bolsonaro porque eu tenho o Luiz Felipe Dávila no Novo, né? E aí ele falou assim, vou sozinho. De certa forma, o que ele fez, né, acabou sendo certo, porque tem um voto em Minas Gerais que é o voto Lulema, que é o voto do Lula e o Zema juntos, né? E isso, na verdade, atrapalha também um pouco o próprio Calil, que na TV o pessoal ele vai ser apresentado como candidato do Lula, o Lula apoia Calil, mas ele acaba prejudicado porque tem um outro que não bate de frente com o ex-presidente da República e não está coligado oficialmente com Jair Bolsonaro, que está com Carlos Viana, que por enquanto não cresceu. E agora é a vez do Rio de Janeiro. Na pesquisa estimulada, o governador Cláudio Castro, do PL, tem 26%. Marcelo Freixo, do PSB, vem a seguir com 23%. Eduardo Serra, do PCB, e Rodrigo Neves, do PDT, aparecem com 5% cada. Ciro Garcia, do PSTU, tem 4%, mesmo índice do ex-governador Wilson Witzel, do PMB. Brancos e nulos somam 19%. 10% não sabem. O Datafolha ouviu 1.204 eleitores entre 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos. Nessa mesma pesquisa, a candidata Juliette Pantoja, do UP, tem 2%. Milton Temer, do PSOL, e Paulo Ganimi, do Novo, aparecem com 1% cada. Aí é segundo turno, né, Vera? Segundo turno, muito apertada a distância entre o governador Cláudio Castro e o Marcelo Freixo e o candidato do Eduardo Paes ainda distante desse pelotão inicial, embolado com outros nanicos, que é o Rodrigo Neves do PDT. Lá também o governador tenta se dissociar de Bolsonaro, embora para ele seja mais difícil ainda. É um aliado antigo da família Bolsonaro e só esteve na chapa de Wilson Witzel por conta disso. Então, ali ele vai tentar uma linha fina que o distancie do Bolsonaro e ele ainda pode ser prejudicado pelo escândalo dos cargos fantasmas que eclodiu nas últimas semanas e que eu acho que ainda não surtiu o efeito que pode surtir sobre a votação dele. A campanha do Freixo teve um solavanco no início, ali alguma indisposição com o PT por conta da disputa pelo Senado, mas agora parece equacionada a situação e o desafio dele é realmente soar crível essa guinada que ele fez ao centro, né? Ele, por exemplo, essa semana foi muito polêmico e controverso ao dizer que não defende mais a liberação das drogas, a legalização das drogas. Isso soou mal para o eleitorado tradicional dele, de esquerda, mas é esse aceno que ele tenta fazer a um eleitorado mais ao centro, Rodrigo. A situação do Rio de Janeiro promete também a disputa. Aliás, o São Paulo e Rio prometem. O interessante, na verdade, dos dados do Rio, que sempre acontece, tem 2 nomes que tem uma votação, somam 9%, que é o Ciro e o Serra.
São dois candidatos que discutem, poxa, mas são caras pequenos, PSTU, PCB, por que eles têm tanto voto? Eles normalmente desidratam na reta final, é porque muita gente confunde o Ciro com o Ciro Gomes e o Serra com o senador José Serra, né? E esses votos são votos mais à esquerda e podem, inclusive, abastecer o cofrinho do Freixo. Em Minas, o Calil vive o oposto da eleição municipal, né? Que lá ele deslanchou e agora a tentativa dele é de se recuperar. Um estado muito grande em que a capital tem um peso, mas não tem o peso relativo que tem em outros estados, como, por exemplo, o Amazonas, em que o eleitorado se concentra muito na capital. Ele é pouco conhecido fora da região metropolitana de Belo Horizonte e tem o fato de que o governo Zema tem muito dinheiro em caixa por conta do acordo com a Vale. Vai ser difícil para ele ali. No caso dos estados, dá para a gente dizer literalmente que a campanha está começando. E antes da gente encerrar essa edição, um recado importante. Por causa do início da propaganda eleitoral na TV, a partir da próxima semana, o De Olho no Voto terá um novo horário. Nosso encontro semanal será agora às 10 da noite, depois do Jornal da Cultura. Tá feito o convite, a gente espera você. Até lá, boa noite.